olá, chegamos, boa tarde. Muito boa tarde, meus amores. Bem-vindos a mais um Entre Família. Boa tarde para você que está com a gente. Obrigado pela sua companhia durante esse ano todo. Fim de ano chegando e a gente pensando no que deu certo, o que poderia fazer. Sempre é bom pensar e celebrar. Verdade, hein? Dia 23 de dezembro, tá chegando o Natal, Darleide, Pastor Aleixo. Essa época que é muito especial, né? Famílias reunidas, só alegria, não tem discussão, não tem perrengue. Ó, Natal aqui, né? Que mundo você vive? É, né? É Marte. Na Terra não é bem assim. Primeiro, nem todas as famílias estão juntas. É verdade. Por N situações que envolve estar ou não estar junto. Porque nem sempre é assim tão harmonioso só porque é Natal, nós bem sabemos isso. Nem sempre o amor do outro é o seu amor. Eu quero tanto que ele venha. E outro fala, mas eu não quero ir. Vamos juntar todas as famílias. Não, vamos lá pra casa da minha mãe. Não, mas eu quero ir pra casa da minha mãe. E outro fala, não, eu quero ficar aqui. E aí chega o filho e fala, eu quero ir pra praia. Olha essa a altura, confusão. penso eu que dá até hoje 23 de dezembro. Ora, eu penso que essa altura já decidiram, não? Ou vocês ainda estão discutindo onde vão passar o Natal e onde vão passar o Ano Novo? Não é possível, gente. Já é amanhã praticamente o Natal. Pois é. Como é que fica essa história? E aí, o que decidiram? Ainda tá naquele perrengue? Bora decidir? Bora pegar ideias aqui também pra gente trazer não só pra essa época, mas pro ano todo, pra uma vida inteira. Resolver conflitos. Isso. Sabe que na minha casa, a casa da minha mãe sempre foi matriarcal. Minha mãe que decidia. Então ela falava assim, ano novo você pode ir no Natal vocês podem ir pra onde vocês quiserem. Ano novo é aqui em casa. E assim era também. Então era regra pro começo do namoro já. Antes de pedir namoro, falando, antes disso, tu precisa dizer uma coisa. Na sua casa é assim também? Ano novo é na casa ano novo tem que ser na minha casa. Então, ano novo é na casa da minha mãe. Termina aqui. E sempre deu certo. Ano novo da minha mãe, Natal... Alguém tem que dizer, né? No caso era a Dona Sila. Amores, então hoje nós temos aqui com a gente a Cris Romero, terapeuta de casal. Nós vamos conversar sobre como lidar com os conflitos, as divergências, seja para o Natal ou para qualquer época da vida, como que a gente administra as questões mais difíceis, onde fica pendente para um e para outro. Aquela sensação de ciúmes, né? De uma família aqui e outra ali, ou injustiça mesmo. Eu acho injusto, porque sempre é assim e a gente podia mudar, não sei o quê. Exato. O combinado sempre, né? Hoje por aqui também teremos o quadro Me Conta Essa com Sara Rabit. Ela volta trazendo Me Conta Essa e o que vem dessa vez, hein? Bora tentar descobrir aquela charada que ela sempre traz. Capciosa e a gente tenta descobrir. Eu até tenho feito aí uns pontinhos. Verdade. Tenho feito uns pontinhos. Verdade. Tá. Bom, nós temos a história de um casal que desde o namoro fizeram um acordo simples, respeitoso para lidar com as datas comemorativas e isso se aplica, como já disse, também a como eles aprenderam a administrar outras questões que envolvem o dia a dia como casal. Nós temos isso e muito mais aqui no seu Entre Família que só está começando. Nós já voltamos com você. Até já. Até já. Simbora, minha gente! Bora lá, hein? Entre Família, nesse finalzinho de ano. E que gostoso ter você junto com a gente. Você que ao longo de todo esse ano de 2025 fez companhia aqui nas nossas tardes. E a gente fazendo para você também, né? Em vários lugares do Brasil e do mundo. Obrigado por estar com a gente. Juntinhos em mais um Entre Família e a gente agradece muito a você pela audiência, já findando o aninho de 2025, ficamos juntinhos praticamente todos os dias, obrigada por isso e hoje nós vamos falar mais uma vez sobre algumas dificuldades que surgem no seio familiar, aquelas dificuldades em resolver das coisas simples às mais complexas, fica com a gente. E a gente sabe que família, embora a gente viva numa mesma cultura familiar e a gente tenha algum padrão para saber o que é família ou não, existe uma particularidade enorme. Cada família resolve as coisas do seu jeito e os problemas não são necessariamente os mesmos ou se refletem das mesmas formas. Então compartilha com a gente aí qual é a sua experiência com isso. Sabe que o nosso WhatsApp é 12983150249. Como que vocês se organizam aí para datas quando tem parentes e famílias diferentes? É isso, chega pra perto porque a gente a partir de agora vai desenrolar um pouco mais esse tema e somando aqui a nossa sala, Cris Romero, terapeuta familiar, tá com a gente por aqui para ajudar também, trazendo casos do consultório. Tudo bom, Cris? Que prazer. Seja bem-vinda, fica à vontade, viu? Seja bem-vinda, Cris. Obrigada. Em que momento os casais devem já começar a pensar em como resolver as dificuldades? É quando elas surgem ou pode se antecipar?
O ideal é se antecipar, né? Quando elas surgem, já temos um problema, né? É sempre bom remediar, né? É sempre bom prevenir, na verdade, do que remediar. O quanto antes, como alguém disse aqui na introdução, hoje, dia 23, a gente já espera que tudo já esteja alinhado, resolvido, conversado. E se você ainda não o fez, rapidinho, pega o maridão, pega a esposa, vai lá no quarto e já combina o jogo e fala, ó, papai e mamãe vêm, vamos fazer assim, vamos fazer assado, já combina para evitar que no momento da situação a gente não acabe falando que não deve, né? Invadindo espaços e não respeitando do outro, então sempre antes é bom. Agora, pensando que isso também, dentre todos os problemas que a gente tem na vida, eu não acho que é assim, dá para classificar esse problema como um dos problemas mais sérios. Saber o que vai fazer no Novo Natal. Se ele se tornou um problema de fato, ele não pode estar escondendo, ou seja, um sintoma de algo muito mais grave do que isso, que é a nossa incapacidade de dialogar, talvez, estabelecer parâmetros de qualquer outra coisa dentro de uma unidade que deveria passar por isso. Com toda certeza. Os problemas vão sendo sintomas da nossa dificuldade de alinhar as coisas, de resolver, de compreender, de ceder, né? Relacionamento exige muito isso, né? E final de ano eu acho que explode de uma forma maior porque a gente tem muitas expectativas, né? Todo mundo carrega, como acho que o Abinal disse, aquela expectativa assim, vamos juntar todo mundo, ai que lindo, né? No nosso ideal imaginário, então a gente tem uma expectativa muito alta, a gente já vem cansado do ano, todo mundo esgotado emocionalmente, a gente faz o balanço, o que deu certo, a gente lembra das dinâmicas familiares, então vai vindo gatilhos, e aí tudo isso que não foi muito bem resolvido, alinhado, o cansaço, tudo vai eclodir exatamente nessa época do ano. Então, problemas que talvez passariam mais desapercebidos agora ganham uma amplificação, né? Verdade. E se esse problema não é resolvido, imagina os outros. Exatamente. E eu até fico pensando aqui, né? Em uma situação como essa, vamos pegando, né? Final de ano, que é onde mais acontece pessoal de férias, fica mais aqui, fica mais ali. Vocês quase não ficaram com a gente. Vocês daqui a pouco já vão embora, aquela coisa. E aí o casal tem que sentar e conversar sobre esses pontos que a gente está trazendo, mas alguém nessa história toda pode ficar chateado, seja a mãe de um lado, ou a sogra de outro, ou a esposa ou o marido, por conta desses combinados, né? A gente vai lá, mas eu não queria tal, não, mas a gente vai lá e aí fica um clima meio chato com a esposa, o marido e a esposa. Quem que a gente poderia, vou ver se consigo chegar bem no ponto ali, quem que a gente poderia priorizar nesse caso? Final de ano, em especial, férias, deixar a esposa, às vezes um pouco chateada, ou a mãe um pouco chateada por não passar o Natal, o Ano Novo junto com ela. Sempre que é uma escolha, né? Que a gente vai ter que fazer. Sim, sim. E alguém sempre vai ficar mais chateado nessa história, né? Sempre alguém vai ficar mais chateado. Porque, como eu disse, a gente tem o imaginário que todo mundo fique feliz, mas não dá, né? Sempre ou a sogra, ou o sogro, ou alguém vai acabar ficando, podia ser diferente. Sempre a prioridade, é como o pastor falou, no final do ano isso vira um sintoma, por quê? Porque pode ser que ao longo de toda a relação o casal ainda não conseguiu colocar como regra que a prioridade é o casal. A partir do momento que nós nos casamos, a prioridade precisa ser o seu esposo e a sua esposa. Os dois precisam juntos construir. Se para que essa unidade fique bem, fique feliz, a gente consiga atender, eu vou deixar o meu pai um pouquinho mais chateado, tá tudo bem. Eu e filha do meu pai, converso com a minha mãe, converso com eles e digo, olha mãe, a gente esse ano vai preferir assim. Eles vão ficar mais chateados, mas eu alinhei com o meu esposo que a partir de então é essa a prioridade, a gente tem que zelar muito bem por essa unidade chamada conjugalidade, mesmo que às vezes alguém fique mais... Que às vezes a gente fica até tentado a pensar, mas a gente já está o ano todo junto, então que ela fique chateada um pouquinho, eu vou priorizar a minha mãe. Ou que ele fique chateado um pouquinho, eu vou priorizar a minha mãe, a família aqui, porque é uma tradição. Mas não pode esquecer que você vai continuar o próximo ano todo. Justamente. Esse é o ponto decisivo, né? Nessa época você pode arrastar um problema para o ano. Eu acho que aí tem um ponto importante de reflexão que tem a ver com os problemas crônicos do Natal. Porque nós consideramos o Natal como uma festa religiosa quando ela não é religiosa. Então, Natal, porque se é uma festa litúrgica religiosa, quem determina os termos de como aquilo vai acontecer é a religião.
Então você vai para uma festa hebraica da Páscoa. Você não escolhe onde vai passar a Páscoa, você vai para Jerusalém. Você não escolhe com quem vai passar a Páscoa. Você vai passar a Páscoa lá no templo com as pessoas que foram celebrar a Páscoa também. Não tem escolha, porque ela é uma festa determinada pelo transcendente daquela própria religião. Então é Deus que diz isso. Então, por exemplo, sábado de manhã, o que nós vamos discutir? Para onde? Para que casa nós vamos? Não, sábado de manhã vai todo mundo para a igreja. Agora, quando ela é uma festa que a gente acha ou colocou um verniz de religiosidade dela, mas na verdade ela é uma festa cultural, aí temos um problema, porque não é uma festa cultural da comunidade na qual você está inserido. Por exemplo, uma festa brasileira. Então você tem o 7 de setembro. O 7 de setembro é um símbolo nacional que une um país inteiro em cima de uma bandeira. Então você sabe que não vai hastear a bandeira do Paraguai no dia 7 de setembro. A civilidade da festa tem a ver com a união de um povo em cima de um ideal para esse povo continuar sendo povo. Agora, o Natal é o quê? Então, por exemplo, nós vamos fazer uma reunião familiar. Não. Se a sua união familiar depende de uma data do ano inteiro, já começou fracassado. Que dia que eu vou na casa da sua mãe? A gente organiza e vai na casa da sua mãe, porque um planejamento sobre a unidade da família não pode depender de um 13º. Não pode depender. Então, eu vou na casa da sua mãe, nunca for na casa da sua mãe, só vou no Natal. É outro problema. Por quê? Porque tem alguém do lado de fora com um símbolo oculto, com uma intenção oculta, que pode não necessariamente ser boa, determinando a agenda da sua família e está gerando uma confusão que nem precisava acontecer. Natal é uma data como qualquer outra que você pode escolher se você vai celebrar ou não vai celebrar. Agora, você não pode escolher ignorar seus parentes. Em nenhuma data do ano. Em nenhuma data do ano. Agora, você não nenhum dia do ano. Nenhum dia do ano. Não é uma data específica, um dia do ano. Exatamente. Você não precisa de uma data comercial para pensar na estrutura familiar. Agora, isso é dado ao fracasso. E vem esse ponto também, né? Que a gente já traz de família para família para família. Que eu lembro desde quando eu era pequenininho, o almoço de Natal. Sempre foi, não tinha ceia, tal, ou ano novo. Era o almoço de Natal. A família... Morava todo mundo perto, todo mundo meio perto já, de vez em quando estava se reunindo, mas era algo mais especial, assim, né? E aí juntava a família, até para fazer um momento de gratidão pelo ano, né? Que está terminando, tudo mais. E é lógico que vem o sentido de Jesus, lógico, né? O nascimento de Jesus, mesmo sabendo que não é no dia 25 de dezembro. E ele não falou para celebrar o nascimento dele. Mas a gente vem nessa tradição trazendo, e aí né? cria mais problema que resolve. E olha que interessante, outro dia o Aleixo falava sobre isso e é uma grande verdade. Aliás, é a verdade que precisa vir à tona. Houve alguém que no passado, contrário à palavra de Deus, disse que o dia do Senhor não seria mais o 7º dia, sábado, mas seria o 1º dia. Sabe-se que não é biblicamente, mas a minha autoridade guardar. diz que é. Mas o poder religioso X disse que é. Então, assim, a gente sabe que não é. Então, a gente também precisa ter cuidado com isso. A gente sabe que não é, mas está tudo certo. Isso só não está tudo certo, né? Então, é só para a gente pensar assim, gente, será que nós não estamos depositando muito numa data, num momento, no encontro, em que a gente precisa desconstruir um pouco mais, vir um pouco mais profundamente para a gente entender, isso aqui é motivo de a gente ficar brigando? Isso aqui é motivo para a gente ficar discutindo em família, de onde eu vou, onde eu vou? Então, assim, cuidar com os afetos, cuidar com as questões das relações, mas principalmente o que está envolvido nisso aqui, como o pastor Aleixo diz, é um verniz de religião que não deveria ser considerado. A pergunta é sobre qual autoridade você vai se submeter a todas essas tensões para obrigatoriamente fazer o Natal, que não é bíblico. Essa é a pergunta. Sob qual autoridade você está fazendo isso, a ponto de ter um problemaço para resolver por causa de uma obrigatoriedade de um Natal. Se todo mundo consegue estar junto no dia 23, por que tem que ser no dia 25? Não é um dia santo. Mas você está falando de memórias, né? É isso, de memórias e tal, que é o período que o pessoal está de... Deixei seu Papai Noel mancando de uma perna. Que é o período que a galera está de férias e não sei o que pode se juntar mais. Enfim, tem muito para a gente conversar aqui ainda, viu? Mas agora quero aproveitar e trazer para você algo que toda família deveria ter, viu? Se você não tem ainda, deixa eu ver uma revista aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Me acompanha aqui, ó. Peguei. Essa revista, se você não tem ainda na sua casa, ao longo de todo o ano, a gente veio falando em alguns momentos da revista
que leva o nome do nosso programa, Entre Família. Se você não tem ainda, esse é o momento, essa é a oportunidade para você entrar em contato com a gente, pedir a sua revista e receber o quanto antes para, dar sequência aí naqueles planos que você fez, por exemplo, aqueles planos aí para você ao longo de todo o ano. Esse material, por exemplo, vai trazer, alguns dos tópicos que vem falando aqui, fala, por exemplo, o amor acabou e agora? O que fazer? O amor acabou. Será que o amor acaba realmente? Traz aqui também o nosso lar sendo um pedacinho do céu. É um dos planos seu para sua família fazer com que o seu lar seja um pedacinho do céu, mas o que está faltando para que seja realmente um pedacinho do céu dentro da sua casa? Outro caso muito interessante aqui, onde a gente encontra uma empresa chamada Família. Aí vai falar de finanças também, vai falar de como administrar, toda a casa e vários outros assuntos voltados para quem tem filhos adolescentes, para quem tem filhos pequenininhos e para todas as idades aí também. Quem está pensando em casar, para quem não tem filho, é para todo mundo. Tem vários temas que vão abordar a família como um todo. Então entre em contato com a gente agora. O telefone já aparece aí na sua tela. Abinal, mas dia 23 de dezembro tem alguém para atender? Tem sim, tem gente para atender você agora. Então pega o telefone e liga. 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21. Marcou aí? Então entre em contato com a nossa equipe, deixa ali o seu endereço certinho e a gente vai enviar gratuitamente para você esse material incrível. Revista Esperança Novo Tempo, Entre Família, trazendo temas incríveis, emoções venenosas, por exemplo. Esse final de ano, tá sentindo aí um veneninho? Aquela cunhada, aquele cunhado, a sogra e o sogro. Vamos cuidar um pouquinho mais desses sentimentos aí também, tá bom? Então, peça agora mesmo, 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21. Eu quero aproveitar e já falar para você também de um programa especial que dois programas especiais que nós fizemos. Amanhã, dia 24 de dezembro e no dia 25 de dezembro também temos uma programação muito especial. Ao fundo aqui, você dá uma olhadinha na tela, uva passa. Josemara trouxe uva passa e começa a perguntar ali, se rola uva passa aí na salada, no arroz, se tá tudo certo, se não tá. A nutricionista Liliane Neto com a gente também para falar sobre alguns cuidados que a gente precisa ter nesse momento. Pastor Aleixo trazendo aquela reflexão especial, uma mesa repleta, linda. Uma telespectadora, quem é essa telespectadora aí junto com a gente, hein? E muito mais, minha gente. Muita coisa boa chegando por aqui, cenário lindo, 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 tudo bem enfeitado, organizadinho. E uma mesa, viu? E uma mesa posta ali também maravilhosa, para a gente trazer aquela alimentaçãozinha gostosa aí, Vamos falar sobre laços familiares. Olha a família que vai estar com a gente, Samuel, Carla, Manu e Aurora, essa família sensacional. Tem VT especial aqui, com Luciane Bonfim, fazendo uma corrente do bem. Gente, ficou muito legal, viu? Natal é reconhecer quem faz a diferença. E você vai ver que legal esse quadro que a Luciane trouxe. Ela indo até algumas pessoas ali, levando presentinhos e tal, elas levando para outras, muito legal mesmo. Então não perca, tá bom? Olha que cenário lindo que tá, olha que sensacional que ficou aqui o nosso estúdio do Entre Família. Então não perca, tá? Amanhã dia 24 e no dia 25 também, você juntinho com a gente. Não perca, tá bom? Mesmo enquanto vai fazendo ali a comidinha gostosa, com uva passa ou sem uva passa, viu? Enquanto vai fazendo, vai assistindo a gente, deixa o volume mais alto aí da TV e vai acompanhando com a gente o Entre Família também, tá? Aproveita. Valeu, gente! Tem por que essa briga toda com uva passa? A uva passa. Ela passa. Faz uma briga com ela. Não. Esperei um ano pra falar isso. Gente, tem muito mais do programa de hoje. No próximo bloco a gente vai conversar com o casal que achou uma forma aí para resolver essa tensão, esse conflito e vai compartilhar com a gente. Então é depois do intervalo, não sai daí.
O seu Entre Família continua por aqui. Bem-vindos mais uma vez. Como já estamos anunciando, dias do ano findando, e nós já desde agora agradecendo você, quer dizer, já agradecemos e volto a falar. Muito obrigada, viu, por estar com a gente aqui na Novo Tempo. Obrigada pelo seu carinho de todos os dias. E hoje nós vamos conversar com um casal que vai contar pra gente como aprendeu a evitar ou a resolver conflitos diante de alguma dinâmica que para um era diferente do outro. E essa conversa pode ajudar a você aí de casa também a pensar como resolver conflitos familiares. E já está por aqui o casal. Como vai? Tudo bem com vocês? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Vocês falam de onde? Lucena, na Paraíba. Na Paraíba. Conta pra gente, como é que vocês pensaram desde quando já namoravam, lidar com onde passariam as férias, onde passariam datas especiais? Vocês conversaram isso? Como fluiu esse diálogo entre vocês? Então, a gente mora em cidades diferentes e distantes. E quando a gente namorava, eu passava o Natal com a minha família e Ano Novo eu passava com a família dele. Os meus pais também gostavam muito de passar ano com a família deles, também já vieram algumas vezes aqui. E isso foi combinado durante o namoro. Também interessante destacar que no começo eu queria muito que os eventos e os acontecimentos, datas especiais acontecessem só aqui em Lucena. Ela dizia assim, por que só em Lucena? Por que só em Lucena? E aí a gente teve que entrar em um acordo para não ser apenas em Lucena, que é a nossa cidade que nós moramos. E dividir uma parte na cidade dela e na nossa. Ô Henrique, por que você queria que fosse só em Lucena? Só em Lucena? Por que você queria que fosse só na sua cidade com a sua família? Você não pensava nela, na família dela? O que gerava em você a necessidade ou o sentido de permanecer onde você estava com sua família? Bom, com muita sinceridade, no começo era meio que um egoísmo de minha parte. Nós estávamos começando um relacionamento, e durante o relacionamento nós aprendemos um com o outro. No começo eu era um pouco egoísta. Eu não olhava para os sentimentos dela, que ela precisava também estar com a família dela. Então eu queria muito ela comigo, aproveitando o ambiente da minha família. Mas eu não pensava muito na importância para ela de eu estar com ela, junto com a família dela. Então foi um pouco de egoísmo, sim, no começo do nosso relacionamento. Interessante, né, amiga? Assim, de como ele chega a essa conclusão com maturidade muito responsável até por sua decisão tomada até ali mudar. Sim, a nossa família, o nosso núcleo familiar que a gente nasce, era o primeiro núcleo que nos dá segurança, conforto. Então a gente fica muito fiel, muito leal, né? E é difícil abrir mão deste núcleo e falar assim, agora eu vou me dividir com outro núcleo, né? Então, por isso que ele falou, é um egoísmo, mas é um modus operandi que está internalizado dentro dele. Não sei se ele sentia em algum momento até uma culpa nos primeiros momentos de estar distante da família, né? Nossa, eu tô aqui com a família dela, mas a minha família tá lá, né? Porque normalmente em algum momento pode vir um sentimento de culpa, né? E eu acho incrível que talvez seja uma das coisas mais difíceis de fazer na vida é reconhecer o próprio egoísmo, porque Exato. O egoísmo é um negócio sofisticadíssimo, ele se esconde em cada cantinho. Sim. Que chega a parecer até amor. Né? E ele reconhece nada como uma mulher brava para quebrar um homem. Nada. Por limites até no egoísmo. Agora para Ivane, né? Como que as famílias lidavam com isso no começo, quando eles viam que você estava indo só na casa dele, no começo do namoro, né? Só indo na casa dele, não ficando muito ali, e até depois do acordo que vocês fizeram, como foi a reação da sua família e da família dele também? Minha família sempre foi muito tranquila quanto a isso. Até porque eles também gostam muito do ambiente aqui de Lucena, né, do pessoal. E como eu falei algumas vezes, eles vieram para cá passar Réveillon, aos meus irmãos, os meus pais, a gente se reunia aqui. Mas ele teve também uma certa
essa observação aí que você fez, né? De só vir para cá, só vir para cá. E aí foi quando a gente sentou para conversar e disse, não pode ser assim, a gente precisa organizar isso aí. E o Henrique, quando você falou, Henrique, de vez em quando a gente vai comemorar o Natal lá na casa, com a família da minha esposa, falando para sua família, né, para seus pais ali, qual foi a reação deles? Bom, da parte da minha família foi tranquilo também, porque a gente já tinha passado muitos momentos especiais aqui com a minha família, tinha vindo para cá, a gente ia para diversas festas e ocasiões especiais, inclusive a Viviane de vez em quando falava assim, olha, tá vendo? Eu queria que você se enturmasse com a minha família assim, como eu se enturmo com a sua aqui. E aí isso pesava um pouco, né? Mas quando eu apresentei essa proposta para minha família, como o relacionamento entre nossos pais é muito bom, não teve nenhum problema, mas eles concordaram e ocorreu tudo bem. Não teve nenhum atrito entre as famílias, não. Interessante então, né, Cris? Até trago para você isso. As famílias, quando eles fizeram o combinado, as famílias aceitaram de boa. Era algo que estava mais dentro dele, algo mais dentro dela ali, aquele sentimento, né? Poxa, minha família tinha que estar com eles, tinha que estar com lá. Mas quando se faz o casal, o acordo e passa para as famílias, geralmente entendem bem também, né? Famílias saudáveis, né, de um modo geral, elas compreendem que os filhos vão para a vida e vão construir o seu próprio núcleo. Às vezes é uma angústia que nem precisava estar sofrendo. Mas não adianta, a gente é leal, né, o que a gente chama de lealdades invisíveis a esta família que nós viemos dessa família, né? E é muito difícil esse rompimento. Então precisa de alguém externo cobrando, alguém externo, né, com nada como uma mulher na vida, para dizer, olha, vamos cortar um pouquinho esses cordõezinhos, né, que liga, que conecta tão profundamente, sem culpa, né? E aí a gente vai ao longo do tempo aprendendo a administrar todos esses sentimentos. O fato dele ir para outra família não é um abandono, porque muitas vezes alguém encara como um abandono, eu estou deixando a minha família, né? Não, é um estender, na verdade, do amor, ela está se amplificando, né? E mais uma vez é sinal de famílias de ambiente saudável, onde há amor, onde há essa relação tão forte, que faz com que esse sentimento de dívida, de saudade, de falta, pareça ter uma traição. Meu Deus, estou traindo a tradição da minha família, é tão bom ficarmos juntos. Mas já há casos em que é uma família tão difícil que assim que surge um relacionamento, sair vai ser a primeira opção. Eu não quero passar o ano novo, enfim, as festas com a minha família, agora eu tenho uma opção de sair e que bom, porque ali não é tão legal. Então sinaliza duas famílias que vivem num contexto saudável, amoroso, gentil e que só precisou fazer esse balanço. Muito obrigada, Ivane Vieira, que é nutricionista, o Henrique Vasconcelos, que é estudante universitário ainda. Muito obrigada para vocês participarem aqui com a gente. Deus os abençoe e continuem juntinhos e Deus abençoe a família de vocês dois. Obrigada. Boa tarde para você. Amém. Obrigado. Feliz Natal. Verdade. Coisa boa, né? Nada melhor do que um bom combinado, um bom acordo em família, não é mesmo? E aí a gente vê em alguns momentos que a família está precisando de um reforço. E que reforço é esse? Tá aqui, ofereço para você. A revista Entre Família, ela vai ajudar, por exemplo, na capa aqui já vem dizendo, Operação Super Nani, por exemplo, quem tem crianças pequenas, né? 10 coisas que você deve ensinar aos seus filhos. E nessas coisas que você deve ensinar, aqui fala sobre a proteção que os filhos devem ter também, contra abusos sexuais, emocionais, dentre várias outras proteções que a gente precisa trazer para os nossos filhos, como lidar com os sentimentos nocivos, aquelas emoções venenosas, sentimentos venenosos que a gente precisa aprender a lidar para não ferir o outro, não ferir o próximo. Vários outros temas abordados aqui também, como uma família com propósito. Você já sabe qual é o propósito que Deus tem para você, para a sua família? Qual o propósito de Deus para essa instituição que é a família, a instituição divina? Quer saber mais? Então entre em contato com a gente e peça agora mesmo a sua revista Entre Família.
Agora você pode mandar mensagem pra gente no nosso WhatsApp. Se preferir, manda mensagem no WhatsApp aí, tá bom? Que é o 12982444449. Fica até mais fácil, né? Pega seu celular, manda mensagem pra gente agora, faz ali um cadastro rápido. E o legal é que esse cadastro você pode fazer direto pela internet, que ali no WhatsApp já vão te mandar um link, você pode fazer na internet, baixar o material em PDF, pode ler no computador, no celular e até mesmo pedir a revista física para chegar na sua casa, tá bom? Abinal, não sei esses negócios de fazer cadastro no site e tal, então não se preocupa, tem uma opção ali onde você pode colocar para falar com um atendente. Aí o atendente vai passo a passo te ajudando ali, pegando seus dados para enviar esse material gratuitamente na sua casa, tá bom? Então peça agora, WhatsApp 12982444449. A revista Entre Família chega de graça aí na sua casa. Aproveita, peça, tá bom? Vamos com interações? Interação chegando aqui pra gente, gente já falando da sua própria experiência, vou fazendo perguntas pra gente. Vou aparecer aqui do Marcos Vinícius. Todo ano é a mesma discussão. Minha mãe quer que passemos tudo com ela e a família da minha esposa também. No fim, a gente acaba dividindo um dia e correndo de um lado para o outro. Aí fica aquele corre-corre, né? Talvez ainda tenha a vantagem de ter a mãe dele e a mãe dela na mesma cidade. O que não é o caso de por exemplo, você tem aí uma distância, vai ter que resolver o problema. Estados diferentes que resolvem um planejamento que dá para fazer uma coisa só. Né? Aí talvez essa discussão não existisse, né? Exatamente. Estariam em lugares tão diferentes, tão distantes. Um abraço para você, Marcos. Eu dou graças a Deus, porque as duas famílias moram na mesma cidade ali, então quando a gente vai, não precisa, vai para lá, vem para cá, tá ali, aí às vezes as famílias se juntam também, já fica aquela festa toda, coisa boa, né? Então agradeço. É a realidade de alguns, mas não é a realidade da grande maioria. E aí tem que se adaptar. O caso do Marcos me faz pensar também que às vezes a gente está aqui concentrando as forças no casal de como devo administrar, mas também tem as famílias que demonstram uma certa imaturidade ou insegurança ao ponto de não entender que depois que os filhos casam, depois que os filhos casam, eles precisam ter autonomia, eles devem ter autonomia para saber como decidir onde vão, como passarão, onde estarão, porque nossos filhos são criados assim, para serem agora uma família núcleo também. Falta muitas vezes esse cuidado da família de origem, não é? Se eles sentirem menos. Exato. Filho, tá tudo bem, vá ficar com a família da sua esposa, também merece atenção, né? Tá tudo bem, se vocês também quiserem fazerem juntos, só a família de vocês ali, né? Os rituais dessa família nuclear que está sendo... não se ressentir, a gente fica... Como o pastor falou, temos o ano inteiro para ficarmos juntos, porque precisa ser nesse dia e ficar essa disputa, né? Então, dá para todo mundo ter maturidade e organizando direitinho, todo mundo fica feliz com essa maturidade. E eu posso falar isso como quem do grupo tem filha casada. Minha filha é casada, uma filha só. Não dá para passar o Natal e o Ano Novo com a gente porque tem uma outra família para atender, mas só que outros tantos natais, eles passaram longe, morando noutro país. Quer dizer, a vida vai impondo também algumas situações que a gente precisa administrar, abraçar, se alegrar, e que bom que tem como diversificar. Ora aqui, ora colar, que bom! Então é aprender a se alegrar também com a dinâmica da vida e adaptar-se a ela, para a gente também não se tornar um peso, uma dificuldade na decisão dos filhos, não é? Eu tinha uma amiga que uma vez ela estava e trabalhava comigo, tocou o telefone e era a mãe dela dizendo assim, aconteceu uma tragédia aqui. Ela entrou em pânico, ficou pálida, tremeu e a mãe dela contou que o pai dela manobrando o carro na garagem amassou o para-choque. Aí a resposta dela depois disso é assim, mãe, primeiro a gente começa trabalhando uma definição de tragédia. É isso. A nossa vida é absurdamente caótica. Eu falava isso para meus alunos, eu tô com um problemaço. Qual que é o seu problema? Não tirei nota em matemática. Não. Problema, tragédia, é você fazer hemodiálise. Aí você tem um problema, você está sofrendo. Fazer radioterapia é um problema. O parente não for para sua casa no Natal, gente, ele pode ser um problema, mas tem tantos outros na frente desse. A fila é grande. A fila, até a gente chegar nisso aqui, vamos definir dificuldade, porque, na boa,
Tem outras coisas que exigem mais energia. Isso. Dá pra falar assim, supera isso aí, cara. Porque Libera, não vai dar respeita. tempo. É um Vai dar ponto tempo. Eu tenho o IPVA pra importantíssimo. pagar em janeiro. É um ponto importantíssimo para a gente colocar, né? Que muitas pessoas ficam chateadíssimas, magoadas. Então, primeiro de tudo, né? Pensa, tá todo mundo bem, com saúde, né? Tá tudo certo. Então, beleza, não deu para ir, dá aquele apertozinho no coração, tudo bem, dá. Mas graças a Deus tá todo mundo bem, vai trabalhando isso no coração e tá tudo certo, né? Ou não pôde ir aqui agora, vai lá, depois vem aqui. Tá tudo certo. É que logo Vamos leva definir o que é problema de vez. É que logo leva Achei pro sensacional pessoal esse e com ponto. uma raiz de rejeição bem fincada ali, né? Tá me rejeitando? Não necessariamente. Não. É que às vezes, principalmente a gente fala das sogras, mães dos meninos, né? Ela torna aquele filho o guardião emocional dela. Então o filho cresce se sentindo que ele é o guardião dessa mãe. E por isso que esse rompimento ele não consegue fazer tão rápido. E a mãe que se sentia protegida por este menino que cresceu guardião dela, acaba sempre se sentindo traída. E aí entram as disputas, né? Que nunca deveriam existir disputas porque cada um tem o seu papel. Mas quando os papéis não são bem definidos, aí começam as Mais do que o Natal. É muito mais do que o Natal, uma reunião só de Natal. Tem dinâmicas muito mais complexas e profundas por trás das discussões de Natal, né? Uau, verdade. Tem mais interação chegando pra gente aqui? Quem que chega agora e de onde, né? Vanessa Teixeira. Na minha família, essas datas não têm tanta importância. Se der para reunir, ótimo. Se não der, ninguém fica chateado. Já a família do meu marido liga e muito. Logo passamos Ano Novo e Natal com eles. Ó. Como é que diz o ditado? Quem não chora não mama, né? Deve ser a família que exige, tá lá, eles passam o Natal e Ano Novo com Mas tá eles. resolvido, né, Tá Vanessa? resolvido. Tá resolvido. Tá, já que você liga, eu passo aí com você. Tá bom. Tá tudo bem. Uma coisa até que a gente definiu esse ano foi, antes de sair para as férias, para casa dos nossos familiares, lá para a cidade que a gente cresceu, a gente ter o nosso momento em casa. Separamos uma noite para a gente poder fazer um culto de gratidão em família, ter o nosso momento, como se fosse o nosso Natal, digamos assim, né? Ter o nosso momento de gratidão, o nosso momento de olhar para trás, olhar para frente, e aí depois, né, a gente sair de férias e tudo mais. Porque lá às vezes fica naquele corre-corre, vai para cá, vai para lá, aí o Samuel já está na casa dos primos e vai não sei aonde, aí às vezes acaba não tendo aquela reuniãozinha boa de família para refletir. Que é a sua tal, família. Que é isso, que é o nosso núcleo, né? A minha família. E então esse ano a gente decidiu fazer isso, sensacional. E fica a dica aí também para quem quiser fazer. Você falou uma coisa muito importante, Abinal, porque às vezes a gente está tão preocupado com a família ampliada que a gente esquece dessa nuclear. E a gente transmite, principalmente quem tem filhos pequenos, os nossos valores a essas crianças. Que tipo de valores estamos passando aos nossos filhos, né? Então é importante que os valores são passados através das tradições e as tradições vêm através dos rituais. Que valores eu quero passar? Que tradição eu posso começar a colocar, como você falou aí, né? Agora a gente tira um momento para juntos estarmos. Então você quer passar um valor de gratidão a Deus por tudo que aconteceu. Então você criou uma tradição de sempre antes fazer isso. E qual é o ritual? Nos reunimos e temos um momento ali de agradecer, um jantar especial da família. Então a gente dá muito valor ampliado e esquece que os nossos filhos, eles estão aprendendo sobre os valores e às vezes eles ficam mais atentos a essas rixas e brigas e no final qual é o valor mesmo que a gente está passando para eles, né? Verdade. Aí viram, esqueceram de mim. Verdade. Anônima essa. É saudável um casal passar as festas de final de ano, cada um na família de origem, para evitar estresse? E quando um dos dois aceita, mas no fundo não fica bem, pois gostaria de estar com o cônjuge, mas não quer discussão. Aí a gente tem um problema. Temos um problema que merece talvez algumas sessões lá no consultório para a gente entender como que está formada essa dinâmica familiar, qual a importância, porque aquilo que eu acabei de falar, né? Essa família nuclear, ao casamento dar início, ela tem um valor muito importante e a partir dali essa coesão, essa união que você faz enquanto casal, ela precisa ter força para quando vocês tiverem filhos, vocês conseguirem passar isso adiante, né? Então, quando a gente separa, vamos passar cada um,
Claro que isso não é uma regra, né? Isso não é que não pode acontecer, mas o ideal é que essa estrutura de casal esteja juntos. Nós vamos andar juntos. Deus nos fez para andarmos juntos. Então a gente constrói acordos e vai, vamos para cá, vamos para cá. A gente entra nessa parte de negociação. Quando fica todo mundo muito bem, você vai para lá e eu vou para cá, mas qual é a intenção então de estarmos casados, né? E olha o nível de amortização do egoísmo que uma família tem ao se sentir à vontade de saber que você dividiu a outra por uma data por sua própria conveniência. Como que eu ficar à vontade sabendo que o meu filho veio obrigatoriamente e deixou a esposa dele lá por uma imposição minha? E tá tudo bem para você isso? Tem que repensar o próprio conceito. Né? Cara, você ficou bem? Para ficar mais cristalino ainda, reforço o que a Cris disse com relação aos filhos. Quando vocês tiverem filhos, essa dinâmica de se dividir para usufruir da presença da família, do jantar, da troca de presentes, como que os filhos ficarão? Ora, se vocês tiverem 2 filhos, um para lá e outro para cá, o que vocês, como família núcleo, estarão trabalhando enquanto quem deva criar a própria dinâmica familiar para esses filhos um dia reproduzirem a sua própria história, aprendida com vocês, pais e mães? Ou seja, tem alguma coisa no bastidor da vida conjugal de vocês que precisa ser repensada. Isso é uma obviedade. Tá aí a Cris que pode atendê-los. Nós vamos para o intervalo, amores? Nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho tem mais e a gente volta com você no seu Entre Família. Até já. Natal quase chegando, muita gente na estrada, muita gente já acomodado e alguns outros ainda trabalhando. A realidade pode não ser igual para todo mundo. Como que é a sua aí? Como que vocês resolvem essa questão dessa data, quando a família está num lugar, a família de outro está em outra? Tem confusão? Não tem? Manda pra gente aí a sua interação, que é muito legal saber o que está acontecendo com você também. Olha, eu fiquei sabendo que tem uns vídeos que viralizaram com essa história de festas e família. Será que deu certo? E agora, hein? Vamos saber quais são os BOs, as tretas. Bora acompanhar alguns aí. Vídeos que viralizaram. Esse aqui eu vou levar. E esse aqui também. Tu me dá esse? Eu gostei desse. Vou levar. E esse aqui? Porco, cara que querem levar tudo. Fez a visita e quer levar tudo que viu, né? Às vezes acontece isso, quando vai na casa do parente. Quando eu vou na casa dos meus pais, até hoje, às vezes eu, pai, que legal isso aqui que o senhor tá usando. Ferramenta, uma coisa ou outra. Conta essa. Ô pai, isso aqui o senhor usa mesmo? Acho que tá. Identificou, né? Me Por identifiquei, exemplo, viu? uma coisa que você pegou lá e trouxe. Por exemplo, um monitor de computador. Nossa. Foi um. Ele tinha 2 lá e não tava usando. né? Não tava usando. O que mais, cara? De vez em quando uma coisinha ou outra que eu... Mas na casa dos seus pais? Na casa dos meus pais. Da sua sogra, você não faz isso? Não. Da minha sogra, não. Da minha sogra é ela que me oferece. Filho, você não... leva uma coisa. E quando você pega um trambolho e a esposa vem falando, você vai fazer o quê? Isso. É verdade. Foi o lance do monitor. Pra que Você você tem quer aquela isso? grande ideia, só que o monitor é o monitor do IBR. Aquele monitor da Segunda Guerra, aquele atrás. tubão. Você tem a ideia genial e a esposa... Mas você vai juntar lixo. Mas eu quero. Tem mais um vídeo ali, vamos ver. Eu não quero ninguém. É igual um videozinho que eu vi outro dia de uma menininha, a mãe dela postando ali uma sobremesa bem gostosa que ela fez. Ô mãe, como é que é? Você vai postar aí? Uma coisa assim que ela falou, né? Você vai postar a sobremesa, daqui a pouco vai encher de gente em casa e não vai sobrar nada de sobremesa pra gente. Mais ou menos essa, né? E a criancinha não quer saber de receber visita, não. E tem no dessa, caso, né? foi a interpretação que fizeram ao não dessa criança. Porque, na verdade, ela não queria ser filmada, né? Pode ser. Não quero que me vejam, muito menos um monte de parentes na minha casa. Mas, Cris, mas aí tem uma questão também de relacionamento. Quando aparecia lá a legenda, eu imaginava, né? Quando há um convívio
e todo mundo tem um nível básico de amizade, não tem sofrimento. O problema é quando junta um que tem uma experiência compartilhada com todos os outros e um outro fica totalmente excluído. Aí não quer mesmo, né? Não quer ficar junto, a interação não acontece, né? Ou a visita que chega, porque toda visita é boa de um dia. Depois já não pode É peixe, ser é um peixe. aí a visita chega e não quer ir embora. Aí a gente já começa a querer, não, porque tem gente que não tem o desconfiômetro, né? Então acaba se sentindo tão em casa que quer ficar demais. E às vezes, no caso da criança, não querer que os parentes venham, porque vai ter que dividir o quarto, vai ter que, às vezes, dormir com os pais, sei lá, alguma coisa assim, para poder ceder o espaço ali, né, com a visita. Aí Claro não, que quanto a isso, com a criança, quanto a isso, é um momento de aprendizado também, de partilha, de envolvimento, convivência. Você tira a criança do seu lugarzinho de cômodo, e que é cômodo, né, para o seu bem-estar enquanto no seu desenvolvimento infantil, mas é momento de aprendizado, é momento de uma lógica que se apresenta à criança, de partilha, de visão, etc. Mas e pensando nos adultos, levar em conta que há sempre alguém que vai levar a sobrecarga. É muitas vezes quem vai para a cozinha o dia inteiro, muitas vezes é quem vai lavar os banheiros, muitas vezes é quem vai arrumar a casa, vai se tornando exaustivo para uns poucos da família, enquanto os outros ficam usufruindo como se fosse hotel. Então, esse é o momento em que se apresenta mais o egoísmo e o aproveitamento das forças do outro do que justamente uma comemoração, uma celebração onde todo mundo divide, onde todo mundo está junto de verdade. Os donos da casa não estão de férias, eles estão recebendo. Então, cabe também quem está em visita saber que está na casa da sua nora, do seu, sei lá, do seu genro, partilha daqui, vai lavar uma louça, vai organizar, arrumar a mesa, né? Dá uma ajuda, porque é sempre bem-vindo. Isso favorece que a interação fique leve, né? Não fica tão pesado, porque o cansaço pesa e o nosso humor vai para baixo, a desregulação emocional acontece e aí não fica confortável. É verdade. Eu não pus minha casa no Airbnb, né? Não é? Então lá... Bora para mais um vídeo, quem é que chega? Atenção, grupo da família, o Natal tá chegando e não invente de colocar uva passa dentro do arroz, que quem botar eu vou sair da família e vou sair do grupo. Olha aí, amanhã até a gente vai falar sobre isso, viu? O programa vai falar sobre a tal da uva passa, amadas por uns, odiada por outros. A maçã, verdade, hein? Aquele salpicão, né? Que vai ali, uma maçãzinha, uva passa. Eu sempre digo para os meus filhos, quando eles vão para os acampamentos e tudo, eles falam assim, mãe, mas eu gosto da sua comida, comida que a gente come em casa. Eu falo, então... Lá você vai comer o que der para você comer, porque o principal lá não é a comida, é brincar, é se divertir, é estar com os desbravadores. Então a gente vai ensinando que, tá, ceia é um momento agradável, não tem muito que eu gosto, o arroz não é bem, mas o principal, qual é o principal? É fazer aquele momento ficar o mais agradável possível. Então dá um jeito de administrar as suas frustrações, os seus desgostos ali, para deixar mais leve para todo mundo, né, gente? Um dia que você vai comer um pouquinho de arroz com uva passa ou tira de canto, não vai matar ninguém, né? Convivência a gente também faz os nossos, né, ajustes. Com certeza. Isso aí, nominar o problema. Tem mais um, né? Tá escrito aí. Oi, família! Eu quero saber quem vai passar o Natal com a gente esse ano, que eu já vou montar um grupo pra gente separar as comidas, o que cada um vai trazer. Acho muito importante a gente já começar a pensar nisso, tá? Oi, família! Eu amei que vocês criaram um grupo de Natal. O que vocês acham da gente fazer um amigo secreto? Ai, gente, amigo secreto esse ano eu não sei, tá tudo muito caro. Vamos dividir as comidas primeiro pra ver como vai ficar? Combinado, gente. Eu vou levar a salada, tá? Vai levar salada. Gente, mas salada é a coisa mais fácil de fazer. Esperta, né? Garantiu salada pra ela. Como eu não sou muito boa na cozinha, pode deixar que eu fico com a sobremesa, tá? Vou levar sorvete que todo mundo gosta. Gente, eu vou trabalhar dia 24 o dia todinho, então acho que eu vou levar o arroz, que é mais fácil pra fazer. Mais um grupo, Natal em família. Nossa, vou levar salada. Salada, arroz e sobremesa, que é o sorvete de pote, comprado pronto. Sempre tem, né? Essa pessoa que cria os grupos e quer fazer tudo, acaba não conseguindo fazer nada, e aquela coisa toda, e não, um não leva é por culpa pouco. de quem cria o grupo, não. É culpa de quem não colabora. Também, verdade. E aí, sempre tem aquele que quer ir mais fácil, leva salada, só leva
sei lá, salada não, porque a salada tem umas saladas bem da hora, né? O problema é que tem gente que chega com o pepino, com o tomate, tudo pra lavar. E aí, eu levo a farofa. Aí chega lá só com a farinha. E é o que mais come, é o que mais faz a limpa em tudo ali. Eu levo suco, eu levo o refrigerante. É verdade. Tudo isso parte de um pressuposto de uma intimidade que você achou que existe e não existe. Afinal das contas, é igual você organizar um grupo como qualquer outro, em qualquer outro lugar onde todo mundo é estranho. Que alguém vai se aproveitar ali da fraqueza. Tipo assim, vocês tão estranhos, admita essa estranheza e parte do ponto real para consertar o problema. Interações chegando. Aqui acaba sempre dando briga, principalmente por causa de horários. Todo mundo quer prioridade, nem sempre é fácil agradar a todos. Mas nunca é fácil. Não. Agradar a todos. Nunca vamos agradar a todos. Como eu já dizia, nem Jesus agradou a todos, né? Por que eu estou tentando agradar a todos, né? Acho que convém eu pegar o meu desagrado, ajustar naquilo que eu posso, pegar um valor maior, supremo, aquilo para conseguir. Sempre o objetivo é, vamos tentar fazer o melhor que a gente puder para essa convivência. Já que vamos nos reunir, já que vai ter um folgado, já que vai ter um... O que a gente pode ajustar para ficar o melhor, para ficar mais leve? Porque é um dia... Passa, só mais um ano que vem. É verdade. Eu gosto mesmo daquela festa que ninguém precisa levar nada. Sabe, seria tão bom, né? Você só vai junto, fica todo mundo ali. Como assim, festa do jejum? Não, não precisa levar, porque tá tudo pronto. Por exemplo, vou te convidar, você vai pra minha casa, você precisa levar. Eu acharia isso tão incrível. Vou passar o Natal lá, combinado então, Natal já fechou. Eu acho que às vezes que vocês foram na minha casa, não pedi pra levar. É verdade. Eu gosto assim. Né? Você podia ir mais vezes. Espero que quando eu for na de vocês, como eu também não levo. Você não consegue. Você não consegue. É verdade. Antes de ir, ela já traz umas coisinhas. Não traz nada, eu quero levar, mas não traz, eu quero levar. Não venha, então. É verdade. Mais uma anônima diz assim: eu nunca mais passei Natal na casa da família do meu esposo, porque da última vez levei um prato para ajudar na refeição, porém minha sogra colocou num canto e nem deu satisfação. Reclamei com meu marido, ele me entendeu, ficando do meu lado. Por fim, fui entender que a minha sogra sempre arruma um probleminha com alguém em festa de fim de ano. Vixe, dessa vez ali ela foi escolhida, né? Gente, complicado, hein? Levou o pratinho, a sogra... Todo amor e carinho. Todo amor e carinho, preparou, né? A refeição. Um tempão. Botou a sogra viu a oportunidade certa de falar, você não é tão importante assim. E o que dizer do caráter de uma pessoa que faz isso? Agora você pegou pesado. Não é? Seria o quê, né? Acho que a gente tem que olhar com calma, assim, foi realmente intencional. Vamos aconselhar a Nora. Vamos aconselhar a Nora. No momento da festa, da correria ali, a gente acaba se perdendo, pode ser. Eu sempre prefiro, na dúvida, vamos dar o benefício da presunção da inocência para todo mundo, porque eu fico em paz. Porque se eu alimento a ideia de que minha sogra fez aquilo de propósito, para me excluir, aquilo vai me envenenando, um sentimento tão ruim, não é? Então eu prefiro pensar assim, eu acho que na confusão ali da hora ela pode ter esquecido, você vai ficar mais leve com isso, porque olha a expressão que você usou, nunca mais, né? Por um prato que ficou ali esquecido, não sei se foi de propósito ou não, se foi de propósito realmente, eu entendo a sua chateação. Mas entenda, ela é mãe, você vai ter que conviver com ela por muito tempo, né? Então... Se é a minha mãe, ela esqueceu porque esqueceu mesmo, viu? Eu acredito. Porque a minha mãe... Vocês têm provas disso. Vocês têm provas disso, que lá em casa é meu pai e minha mãe, viu? 2 esquecidinhos. Minha mãe, ela já preparou, não lembro se foi uma maionese, daquela do capricho que ela faz lá. A gente almoçou, acabou de almoçar, isso não foi 1 nem 2 vezes, algumas vezes, né? Às vezes até a misturinha que a gente chama, né? Depois que a gente almoçou tal, ela foi abrir a geladeira e eu esqueci de colocar ou a salada, ou a maionese, ou não sei o quê. Ou outra coisa que ficou no forno, e aquela coisa. Se é na minha família, podia ter colocado seu prato em absolutamente qualquer canto. Ele ia ser devorado de qualquer jeito, porque ninguém pergunta quem foi que trouxe. A gente pergunta o que é que tem lá. Come. E come. Se não comer no primeiro turno, come no segundo turno. Você não volta pra casa com o prato cheio. Mas acho que a gente também não pode negar, vamos imaginar que realmente
possivelmente ela esteja diante de uma sogra problemática, né? E às vezes a gente tem que aprender a lidar com sogras problemáticas, né? E aí a gente lida de uma forma assim, eu já sei como ela é, já sei que ela vai reagir assim, e aí eu vou escolher o que eu quero, o que eu não quero fazer, e até que limite. Só lembrando que vai ser sempre a mãe do seu marido, né? Então, entendendo qual é o limite, você disse, nunca mais fui passar. Se esse é um limite para você, se justifica, porque eu imagino que para justificar um nunca mais tem que ter outras coisas juntas, né? Porque se foi só por conta da salada, aí eu acho que você tornou um problema muito grande. Mas se tem outras coisas que justificam e fala, não, minha sogra é problemática comigo, aí sim você vai escolher, mas não se esqueça, não compre uma briga tão grande porque ela é mãe do seu esposo. Né? Boa, verdade. Mais uma. Fernanda Lopes, aqui não dá briga não. Todo mundo conversa antes e cada um entende a realidade do outro. Mas precisa ter desprendimento e não deixar a chateação dos familiares influenciar. Boa, perfeito. Boa. Não deixe influenciar, porque vai ter uma pessoa, às vezes um pouco inconveniente e tal. Saber lidar com isso. É o que você falou, respira, tal, lida com o momento, que daqui a pouco passou, vai cada um para sua casa. Sempre vai ter o chato, sempre vai ter aquele que faz a brincadeira sem noção, toda a o tio do família pavê. tem, o tio do pavê, e a gente vai olhando e fala assim, é sobre ele, não é sobre mim, a pessoa funciona assim, ela não é sobre o sentimento dela por mim, a pessoa é assim, a gente respeita e vamos tocar o barco, né, para ficar melhor. Ou seja, não vá para as festas de fim de ano com a terapia em defasagem. Mantenha o celular da terapeuta, Garante coisa a liga. sua, Porque porque nessa época os terapeutas Não tinham é? férias. eles também estão tiram todos férias. vivendo seus próprios problemas. Só em casos graves Tem que ir o WhatsApp flow. fica disponível, né, Cris? Em Exato. casos mais graves, Tentativas de psiquiátricos, suicídio. Se não... Uau. Cris Romero, muito obrigada por sua participação hoje aqui com Obrigada, a foi um gente. prazer viu? estar aqui. Sempre é um prazer. Muito obrigada. Obrigado mesmo. Obrigada. Obrigado, Cris. Logo depois do intervalo, tem o quê, Abinal? Tem o quadro Me Conta Essa, daqui a pouquinho, viu? Me Conta Essa, Sara Rabit chega por aqui já, primeiro você sabe, né? Com aquele enigma, não? Como é que chama? O charada. A charadinha, né? E aí depois a gente tenta descobrir, você vai ver. A gente também não sabe o que é. Aguarde e verás. Até já. E a gente continua juntinho por aqui, no seu Entre Família, mas é momento de agradecermos a você que nos ajudou durante todo o ano e permanece com a gente como anjo da esperança. Você nos ajuda orando, divulgando a Novo Tempo, sendo um agente ativo com a gente em fazer o que a gente faz com o apoio das suas mãos, com o apoio das suas orações, mas também com o apoio financeiro. Você que é anjo da esperança e financeiramente ajuda a nos sustentarmos aqui fazendo o que a gente faz. Muito obrigada, nossa gratidão em grande medida porque você é presente e em grande medida porque Deus nos tem unido numa única missão, anunciar Jesus. Anunciar Jesus a que pessoas tenham esperança, confiança de que um dia após outro Deus caminha com a gente. E essa história nos convida a vivermos com alegria, dando de si, do nosso dom, do nosso talento, da nossa experiência de o encontro que um dia aconteceu com Jesus. Vamos juntos, continuando sendo anjos da esperança em 2026. Por agora, muito obrigada. E você ainda não é anjo da esperança, fica aqui o nosso convite. Se quiser agora fazer uma doação para Novo Tempo, você pode fazer via Pix. A nossa chave Pix é anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com. Muito obrigada por tudo e continuamos juntos, dizendo sempre aquela frase que resume muito da nossa alegria. Sou Novo Tempo, sou anjo da esperança e assim a gente caminha juntinho e que venham dias de muita alegria, muitas vitórias, anunciando a milhares e milhares de pessoas do amor de Jesus. Seja anjo da esperança. Vamos juntos então, continuando aqui o finalzinho do nosso programa, porque Sara Rabit já está ali. Pois é, antes de falar, olha esse vestido da Darleide, né? Que pegou um close ali assim, ó, a câmera na volta do intervalo mostrando assim a Darleide com o vestido. Bonito esse vestido, Darleide. Muito obrigada. As mulheres quando vêm aqui visitar Novo Tempo sempre querem saber, figurino da Darleide fica onde, né? Elas pedem mesmo, é verdade. Bom demais, parabéns aí. Obrigada, meus amores. Obrigada, Binal. E você que trouxe pra gente charadinha, dona Sara, conta por hoje. O que vem? Claro que eu trouxe. E o Me Conta Essa de hoje é especial, né? Em clima natalino. Tá curioso? Roda a vinheta.
Mas é claro que a gente vai começar com a charadinha. Já dei um spoiler aí, que é natalino, sim. Tá. Hoje é especial. Tá. Então vamos pra nossa charadinha? Será que tem a ver com esse fundo de notas musicais aí também? Será? Ou não, hein? A produtora foi muito boazinha com vocês, eu achei. Já saquei aqui, Já tem viu? 2 dicas. Então vamos lá. Tenho muitas cordas, Já sei. mas não amarro ninguém. Não tenho boca, mas faço chorar e sorrir. Quem sou? Harpa. Harpa, eu pensei em harpa também, foi a primeira que eu pensei. Harpa. Várias cordas. Ou é uma né? harpa ou uma lira? Uma lira ou uma harpa. Então eu vou convidar aqui o Josenildo para entrar aqui e trazer o instrumento. Uau! Olha isso! Josenildo! Vem cá, Josenildo! Quanto tempo! Gente, harpa, vocês acertaram esse Tudo bem? instrumento belíssimo. Tudo bem, Josenildo? Bem. Josenildo, eu já vou começar com aquela pergunta. Eu ouvi falar que harpa é um dos instrumentos mais antigos do mundo. Quando que surgiu? Olha, a Bíblia fala que no céu os anjos tocam harpa. No Jardim do Éden, quando Deus criou o homem, anjos lá tocavam. Então é o instrumento mais antigo que existe. Ela atravessou séculos e ganhou história e transformou-se no instrumento mais nobre da atualidade. Que legal. Eu conheci o Josenildo já há uns bons anos, já fizemos alguns consultórios de família juntos. Tem CDs gravados, muitos CDs à época. E isso é assim, da sua vida, né? Você, sua esposa, apaixonado sempre por esse instrumento, que é belíssimo. Parabéns que seu ministério continua. Obrigado. E quantas cordas, em média, tem uma harpa? Existe um padrão? Olha, varia. Eu fabrico as harpas, né? E fabrico harpas de 15 cordas, de 20, 28, 36, 40, o que o cliente pedir. Então, assim, essa minha aqui tem 38, mas poderia ter mais. Tem harpa clássica que vai até 48 cordas. 48. Mas eu fico pensando para afinar tudo isso de corda, né? Porque... Então, onde que afina, onde que é o que muda o tom aqui? Explica pra gente. Vamos lá. Sarinha, fica numa posição melhor para o Aleixo curtir esse momento melhor? também. Isso. Essas chaves aqui que vocês estão vendo, ela serve para afinar a harpa. É aquela borboletinha tipo a do violão isso, mesmo, igual né? do violão, isso mesmo. Que são blindadas, elas afinam, são muito boas. E essas chaves aqui, que vocês estão vendo aqui do lado, ela serve para mudar o tom da harpa. Então, se você for tocar uma música que precise alterar o tom, aí altera. Essa minha é manual, mas a harpa clássica, que ela é muito cara, custa a partir de 70 mil reais. Uau! Não vai achar mais barato. Aí ela faz esse sistema automatizado no pé. Você pisa no pedal e ela sozinha sobe a chave e desce. Por isso que ela é muito cara. Entendi. E você falou que você fabrica, que negócio é esse? Além de tocar, você também faz essa obra-prima? É, eu fabrico. Quando eu estive aqui no consultório de família, eu não fabricava. Mas aí Deus abriu as portas e foi muito generoso conosco. E agora eu tenho uma oficina de harpa da Leide. Que legal! E fabrico harpas pequenas, os filhos tocam, a esposa toca. E a alegria é tanta que eu não tenho nem como expressar, na verdade, na íntegra, essa alegria que Deus tem me dado. E qual é o desafio de escolher a madeira? Porque a gente pensa em instrumentos assim, que ele é um instrumento de cordas, mas o madeiramento dele, a madeira, conta muito para a acústica, né? Qual que é o critério básico para a madeira da harpa? Então, ela tem que estar seca e é difícil de achar madeira seca. Então, o que é que tem que se fazer? Comprar madeira e colocar numa estufa para ela secar, porque se você fizer uma harpa com a madeira verde e colocar no sol qualquer pouquinho, ela vai rachar. É normal da madeira rachar. Mas se ela já estiver seca, ela não vai rachar. Então tem que escolher a madeira correta. A harpa é igual ao violão. Tem que escolher a madeira certa e tratar ela, para ela não ter problema depois. Geralmente, qual é a árvore, o tipo, né, de árvore que se tira essa madeira? São várias. Temos o cumaru, temos o roxinho, temos o cedro, não se acha mais, né? São madeiras que não existem mais. Mas o cedrinho, tem o cedro rosa, tem cacheta. Tem as madeiras próprias para instrumento. Ela não pode ser pesada, tem que ser madeira leve. Uau.
Para ter som. Aí você pega a madeira do Perdão, Sabrina. Não, você pega a madeira, o tronco, sei lá, e faz o instrumento do zero? Do bruto. Uau. Do bruto. Logo que comecei, eu não sabia fazer essa coluna aqui, ó. Esses desenhos aqui, eu não sabia fazer. Aí eu terceirizava as colunas. Eu fazia a cabeça e fazia o corpo dela e a coluna eu terceirizava. Aí o senhor que me fazia esse trabalho disse, é melhor você mesmo fazer porque você vai fazer do seu jeito. Ele mesmo me ajudou. E aí ele foi lá na minha oficina e me deu uma aula lá como fazer essa coluna aqui. Foi a última etapa. Aí eu fabrico a coluna, toda a harpa, do zero, tudo eu fabrico. Só não faço essas pecinhas, né? Claro. Eu compro já pronta e os parafusos, essas coisas. Mas as madeiras vêm brutas, eu tenho todo o maquinário lá que faço do zero a harpa. E quanto tempo que você demora para fazer uma harpa deste tamanho, assim, por exemplo? Vamos lá. Se for fazer uma só, leva de 2 a 3 meses. Mas se for fazer 10, leva quase o mesmo tempo. Por quê? Quando você se faz uma harpa, você cola uma madeira, não pode mais mexer. Aí tem que esperar secar e se for mexer, não dá certo. Eu já fiz isso e já não dá certo. Então, se você pegar 10, mexe em uma, mexe em outra, mexe em outra. Então, um dia você tem o dia inteiro para mexer nas harpas. Vai montando as mesmas partes, Isso, por exemplo. Justamente. Então, me ajuda bastante. Então, eu pego 5 a 10 para fazer. Leva de 2 a 3 meses também. E quem mais compra harpa? São as orquestras, os músicos que tocam harpa não são tão comuns. Outro dia eu queria gravar um consultório com uma harpa no ano passado e eu não te achei. E aí nós precisamos, para encontrar um músico que estivesse disponível, assim, não é tão fácil como tocar um violão. Então, sobre as harpas, né? Eu tenho 5 encomendas que eu tô pendente. Olha só. Para entregar, porque tem poucas pessoas que fabricam, não só no Brasil, no mundo, tem poucas pessoas que tocam harpa no mundo, né? Então, assim, eu fabrico, eu vendo mais nas igrejas. Eu faço pregação nas igrejas, exponho as harpas e não fica uma, sério. Olha isso! Todo culto a gente vende uma, duas, né, amor? A gente sempre está vendendo as harpas nas igrejas. E aí eu fiz da Lady um livro, um curso básico, como tocar harpa rápido. Que você bate o olho, em questão de minutos você consegue tocar os hinos simples, né? Claro, né? Com a mão só. Sim. Porque eu fiz harpa melódica, pequenininha, de 15 cordas, que daqui a pouquinho as crianças vão entrar, eu creio, para mostrar. E aí essas harpas você consegue tocar ela rápido. Agora, se for essa aqui, é mais complicado. Puxa, que legal. E aqui, ó, dá pra ver que tem cores diferentes, né? Então aqui tem um roxo, um vermelho, um azul. Por que tem essas cores diferentes? Vamos lá. Aqui esse azul, esse roxo aqui, é o dó. Dó, ré, mi, fá é vermelho. E assim segue. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. O dó vai ser azul e o fá vermelho. E você sabendo o nome de 2 cordas, dá para saber o nome das outras. Por exemplo, dó, azul, ré, branca, mi, branca e a fá vermelha. Depois da fá vem o sol, lá, si e segue a mesma coisa. Tá bom? As oitavas diferentes ali, né? Você vê que o primeiro dó, ele é meio roxinho, né? O segundo dó já é um azul mais claro. É para o músico ter aquela... Na hora que vai tocar uma música de Natal, por exemplo, rápida, aí você já tem aquela noção ali que oitava você está. E eu fico pensando assim, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que Davi, ele era um arpista. Você acha que o Davi tinha uma harpa assim? Conta pra gente. Olha, com certeza. É uma dúvida que eu tinha e eu fui estudar. E Davi, ele tocava harpa pequena, ele tinha harpa grande. O povo no passado era tão profundo quanto hoje. Você vê que na época eles não tinham máquinas e faziam construções que a gente se admira. Instrumento, Davi, ele foi um grande músico. Davi foi pesado, né? Foi o maior músico para mim, o maior músico cristão que teve em todos os tempos. Então, quando fala que ele tocou ali para acalmar Saul e tal, era uma grandona assim ou será que era uma menorzinha? Eu acredito que foi uma harpa pequena, porque quando Davi foi chamado para tocar no palácio, eu acredito que ele foi com uma harpa pequena. Não temos a escrita, não temos como provar isso aí. Mas eu acredito que ele tocava no mato com uma harpa pequena. Eu tenho 4 modelos de harpas que eu te expliquei, né? Eu fabrico a pequena, uma maiorzinha, maior e vai aumentando. Então, dá para você, se você vai dar um estudo bíblico, por exemplo, e com uma harpa dessa aqui, dificulta, você vai entrar no elevador e tal, e você vai com uma harpa menor, fica mais fácil. Né? Você vai tocar no hospital, por exemplo, a sala é pequena, você pega uma harpa pequena, fica mais prático de você, né? Entrar ali e fazer o trabalho. E chama a atenção, né? É um instrumento lindo, bonito, diferenciado. Se quiser ir sentando ali para se acomodar, enquanto isso eu vou chamar os pequenos do Josenilton. Depois eu quero ouvir uma música aí. Davi. Os seus filhos? Sim, eles vieram aqui. Uau! Ai, meu Deus! Fica do ladinho. Que bonitinho. Isso, um de cada lado.
Conta pra mim, Davi, com quantos anos você aprendeu a tocar harpa? 3. 3? Uhum. E você, Nicole? Com 7. Com 7. E você gosta? Uhum. Gosto. Quantos anos tem hoje? É. Quantos? Eu Quantos anos tenho você tem? 5. Sim, tem Tem 2 dois anos. anos Tem que ele experiência de toca 2 anos tocando 2 e aninhos. cantando. E lira, já tocou Agora lira? já sou grandão. Comecei com 3 anos. Você? Onde que você toca, assim, harpa? Tipo assim. Onde? Na onde igreja, eu toco? em casa. Na Em igreja e em casa eu treino. E agora na televisão. Uau! É a primeira vez na televisão que você vai tocar harpa ou já tocou outras vezes? Já toquei outras vezes. Puxa, então já tem intimidade com câmeras e tal, e plateia de vários lugares do mundo, hein? Olha que lindo ali, ó, família tocando harpa, a gente vendo ao fundo aqui. Foi na Zona Sul. São Paulo, Zona Sul. São Paulo. Vocês continuam morando em São Paulo? A gente mudou, né? Mudou? Pra Juquitiba. Ok. A oficina teve que crescer e aí Deus nos presenteou com a chácara em Juquitiba. Que legal, que legal. Vamos tocar então, minha gente? Vamos? E aí, produção, as crianças podem tocar aqui? É, o pai disse que o pai vai tocar Dá uma e ela... palhinha aí pra gente, Nicole. Que lindo. E lindo, agora o Davi. Até eu quero tocar, Davi viu? também vai, Davi? Eu quero tocar também. Ah. Vai tocar Deus é tão bom. Vira pra cá, filho. Vira pra cá, isso. Ai, que lindo! Lindo! Parabéns! Vamos ouvir o papai Parabéns. agora tocar Ah, esse lindo. instrumento lindo. Uau! Que lindo. Que lindo! Sempre. Que som maravilhoso. Maravilhoso, muito bom. O programa de hoje nos chama a uma reflexão sobre a necessidade que temos fundamental, que é de sabedoria. E é comum que quando a gente conversa sobre sabedoria, a gente imediatamente se incline a pensar que sabedoria e inteligência é a mesma coisa. Mas também seria importante que a gente pensasse e delineasse, pensasse o que é isso de fato para decisões da vida. Uma decisão como, por exemplo, onde passar o Natal. Você não vai ver um texto bíblico dizendo onde vai passar o Natal. Você não vai ver um texto bíblico dizendo sobre uma boa parte das nossas relações, e muitas vezes as pessoas estão olhando e querendo jogar a Bíblia fora e deixar a Bíblia num canto como se ela não alcançasse esse tipo de coisa, mas a Bíblia alcança todas as horas da vida por meio da sabedoria. Então vamos lá. Quando a gente pensa em sabedoria, reflita comigo. Nem todas as decisões da vida têm o mesmo nível de complexidade. Às vezes, você está decidindo e a decisão não é entre uma coisa boa ou ruim. As decisões difíceis de verdade são entre uma coisa boa e uma melhor ainda. Essas são mais complicadas, porque essa não tem uma lei dizendo isso é pecado, isso não é pecado, isso é errado, isso é certo. E as decisões se tornam mais complexas ainda quando você está entre uma coisa melhor e uma melhor ainda. Como, por exemplo, decidir se você vai estudar ou não parece uma decisão simples. É só estudar. Agora, decidir para qual universidade você vai depois que passou em 3, 4 faculdades, já é uma decisão um pouco mais complexa. Onde é que entra a sabedoria nisso? A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Portanto, o temor do Senhor é uma obediência restrita à lei.
Então, todas as coisas e todas as decisões que nós temos que fazer, a primeira pergunta é colocar ela dentro do campo da lei. Isso é correto? Se isso for correto, agora entra a sabedoria. Porque é decidir em qual e como se aplica o que é correto. E por que isso é tão importante para a nossa reflexão? Porque o texto bíblico é o texto que fala da lei. E por meio da leitura do texto bíblico nós adquirimos sabedoria. Mas sabedoria não se adquire exclusivamente por leitura. Por quê? Porque sabedoria é um dom do Espírito. Se não houver um relacionamento com o Espírito, por meio de uma comunhão com a palavra de Deus, uma submissão da alma à sabedoria de Deus, você vai compreender o texto bíblico e não vai tomar decisões sábias. Por quê? Porque uma decisão sábia envolve amor pelo próximo, envolve uma decisão pela edificação do próximo, envolve o esmagamento do eu para que alguém fique bem depois da decisão. E isso não se consegue com estudo, isso se consegue com comunhão. O estudo da Bíblia vai dizer para você o que fazer. O Espírito Santo vai dizer para você como fazer. O texto de Tiago diz que a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, pacífica, plena de misericórdia, ela edifica. O que eu vou fazer no Natal? O que eu vou fazer com a minha família? Para onde eu vou? As regras da Bíblia são o próximo. Se o próximo está excluído, a decisão já está errada. Como se aplica? Peça a Deus que dá, e Deus dá sabedoria livremente. Uma necessidade de hoje. Peça a Deus por sabedoria para você tomar uma decisão que edifique um coração em todos os momentos da sua vida. Sabedoria. Obrigada, Sara. Obrigada a toda a família do Josenildo. Obrigada a você pela audiência, por ficar com a gente. Tudo de bom. Um beijo. Feliz Natal. Verdade. Desde já um Feliz Natal para você também, viu? E vamos encerrando com esse som maravilhoso.